Meu chefe me demitiu depois de 10 anos de fins de semana não pagos, dizendo que eu não passava de mão de obra barata, que eu não era ninguém, então eu fui nuclear. Agora ele está implorando para eu voltar. Ei Reddit, então é isso. Eu acabei de assistir a empresa do meu ex-chefe ser exposta em tempo real. 6 semanas foi quanto tempo levou para o mercado perceber o que estava acontecendo por baixo, e honestamente eu estou dormindo como um bebê. Não dormia tão bem assim desde antes de começar a trabalhar lá. Todas as manhãs eu acordo, pego o telefone e vejo a mesma coisa. DUGs, flags de compras se espalhando pelas redes hospitalares, CAP, um contador subindo, avaliações de status de fornecedores se acumulando. Eu acompanho tudo em uma planilha, a mesma que eu usava para rastrear meus fins de semana. É como assistir a um placar esportivo, exceto que eu já sei quem ganha. Aqui está o contexto. Eu, 33 anos, homem, passei 10 anos como engenheiro líder em uma empresa boutique de calibração de imagens médicas. Nós fazíamos equipamentos especializados de que os hospitais precisam para manter suas máquinas de ressonância magnética funcionando, em um mercado super de nicho, $200 mil por unidade, talvez 15 empresas em todo o país que fazem o que fazemos. É o tipo de indústria em que você não pode fingir conhecimento, porque os departamentos de compras dos hospitais são tubarões de conformidade, e uma ressonância magnética mal calibrada pode dar aos médicos informações erradas sobre tumores ou lesões cerebrais. Um erro te coloca na lista negra, não há margem para erro. Eu fui o funcionário número 3, vi essa empresa crescer de uma startup na garagem para 8 dígitos anuais. Trabalhei 517 fins de semana seguidos, sim, eu contei. Eu mantive uma planilha porque eu tinha uma regra, se não estiver por escrito, não aconteceu. Então eu documentei tudo, a planilha, os e-mails, as promessas. Meu chefe, vamos chamá-lo de Doug, nunca me pagou hora extra, nenhuma vez. Chamava o trabalho de fim de semana de voluntário, mas mantinha um placar mental de quem atendia as ligações. A frase favorita dele era sempre a mesma: você é assalariado, isso é o que liderança parece. Enquanto isso, ele ficava acenando com uma promoção a vice-presidente de engenharia toda vez que eu perguntava sobre isso. Continue ralando, o cargo de vice-presidente é seu quando cruzarmos 10 milhões anuais. Cruzamos esse patamar há 18 meses. Recebi um e-mail de volta que dizia: não é o momento certo, foque no trabalho. Eu perdi o casamento da minha irmã por causa dessa empresa. Tive que assistir por uma chamada de vídeo do meu escritório em casa, enquanto ao mesmo tempo resolvia um erro de calibração para um hospital em Frankfurt. A resposta do Doug quando mencionei isso foi: isso é dedicação, a empresa aprecia funcionários que entendem prioridades. A empresa, como se o próprio prédio fosse me enviar um cartão de agradecimento. Mas eu era bom no que fazia, muito bom. 6 patentes em algoritmos de calibração. As patentes foram registradas em meu nome lá atrás, quando éramos pequenos, porque Doug não queria pagar para fazer sessões adequadas ainda. A empresa só tinha uma licença exclusiva para usá-las enquanto eu estivesse empregado. Escrevi toda a pilha de software do zero, construí os relacionamentos com os clientes uma ligação de cada vez. Ao longo de 10 anos, os clientes pediam por mim pelo nome, não pela empresa, por mim. Um vice-presidente de uma rede hospitalar disse uma vez ao Doug em uma reunião: nós só confiamos no seu cara, se ele não estiver na chamada, não assinamos mais nada. Um diretor de compra se recusou a falar com qualquer outra pessoa quando a máquina deles caiu. Disse à equipe de vendas do Doug: tragam-me um engenheiro ou vamos trocar de fornecedor. Doug sabia, todo mundo sabia, eu era o produto. Eu tinha uma parceira, Kayla. Conheci ela em uma conferência há 2 anos, pedi em casamento 8 meses depois. Ela trabalhava com vendas de dispositivos médicos para uma concorrente, o que deixou Doug paranoico, achando que eu vazava segredos comerciais. Eu não vazava, mas isso não o impediu de fazer comentários em reuniões sobre como era conveniente que minha namorada entendesse tão bem a indústria. 4 meses atrás, numa sexta-feira, às 4h47 da tarde, Doug me chamou ao escritório dele. Aquele horário específico deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Nada de bom acontece às 4h47 de uma sexta-feira. Esse é o horário reservado para conversas em que seu chefe não quer que você tenha tempo de processar antes do fim de semana. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes estava sentada lá quando entrei, 40 e poucos anos, talvez usando um blazer que ainda tinha a etiqueta de preço saindo da manga. Você assinou um acordo de não concorrência, 2 anos sem trabalhar com imagens médicas, você acabou nesta indústria. Ele se inclinou para a frente com uma expressão satisfeita. Você não é especial, amigo, você é só mão de obra barata que ficou cara demais. Podemos encontrar outro engenheiro, provavelmente alguém mais jovem que não espere tanto. Eu me recostei na cadeira e sorri, aquele tipo de sorriso que você dá quando alguém acabou de mostrar todas as cartas e está segurando apenas lixo. Mande tudo por escrito, eu disse, levantando-me e ajeitando o paletó, a carta de demissão, o acordo de não concorrência, tudo. Eu quero documentação. Doug pareceu confuso por um segundo, como se esperasse que eu discutisse ou implorasse.
Sabe qual é a melhor parte desta conversa, Doug? Você acha que está me demitindo, mas o que você realmente acabou de fazer foi acionar todas as cláusulas de reversão daquelas 6 patentes que eu registrei, aquelas das quais toda a sua linha de produtos depende. Rescisão de emprego significa renegociação de licença. Está tudo lá nos contratos. Página 7, seção 3, subseção B. Você assinou, lembra? O sorriso do Doug vacilou só por um segundo, mas ei, tenho certeza de que a Pamela aqui pode resolver isso. Ela é ótima em resolver problemas. Eu olhei para ela. Boa sorte com os algoritmos de calibração, eles são apenas o núcleo de tudo que esta empresa fabrica, mas tenho certeza de que o YouTube tem alguns tutoriais. Eu saí antes que ele pudesse responder, não dei a ele a satisfação de me ver arrumar as coisas, não me despedi de ninguém. O segurança que me acompanhou era um cara que eu conhecia havia 8 anos, gente boa, a gente costumava conversar sobre os filhos dele, os problemas de saúde da esposa, a viagem de pesca que ele estava planejando para a aposentadoria. Agora ele tinha que me escoltar como se eu fosse um criminoso. Ele não fazia contato visual, só ficava olhando para o chão. Eu não o culpei, ele só estava fazendo o trabalho dele, mas bateu diferente, sabe? Ter alguém que você conhece há quase uma década te tratando como um estranho porque o cara que assina o salário dele mandou. Eu arrumei minha caixa devagar, fotos minhas com clientes em cerimônias de instalação, um cartão de agradecimento de um CEO de uma rede hospitalar depois que eu voei na véspera de Natal para resolver uma emergência, um pequeno troféu de quando atingimos nosso primeiro milhão em faturamento, minha caneca de café que dizia o engenheiro mais ou menos do mundo, que foi um presente do Natan há 3 natais atrás. 10 anos de trabalho espremidos em uma caixa de papelão que pesava talvez 8 libras. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi montar uma planilha de plano de continuidade de clientes, cada rede hospitalar que atendíamos, nomes de contato, histórico de suporte, caminhos de escalonamento, quem ligava para quem quando algo dava errado. Eu conhecia os relacionamentos com clientes dessa empresa melhor do que qualquer um, porque eu mesmo tinha construído a maioria deles. Aquela lista seria meu mapa. Depois eu contei a Kyla o que tinha acontecido. A reação dela não foi o que eu esperava. Espera, ele te demitiu? Ela parecia em pânico, não preocupada, em pânico, como se eu tivesse acabado de dizer que tinha uma doença terminal. Meu Deus, o que vamos fazer? O casamento é em 6 meses, meus pais já deram sinal, temos uma hipoteca, temos contas, isso é um péssimo momento. Eu só fiquei olhando para ela, eu acabei de perder meu emprego. Eu sei, mas tipo, você tem um plano? Porque pelo que você está me dizendo, parece que você simplesmente aceitou. Você nem tentou negociar. Não havia nada para negociar, ele me demitiu. Mas você simplesmente vai deixar isso? Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo agora. Foi aí que eu percebi que tínhamos um problema, mas eu tinha outras coisas para focar, começando pela documentação. Naquele fim de semana depois de ser demitido, eu não explodi, não joguei coisas, não postei mensagens de raiva nas redes sociais. Eu fui trabalhar. Meu advogado revisou tudo e basicamente confirmou que a ameaça de não concorrência do Doug era só blefe. Abri uma LLC, fiz seguro empresarial, redigi contratos. Na manhã de segunda-feira, meu advogado enviou uma notificação formal por correio certificado de que os termos de licença exigiam renegociação dentro de 30 dias ou seriam encerrados. Nada emocional, apenas documentação limpa e um rastro de papel. Meu advogado também enviou avisos de cortesia ao distribuidor do Doug e à seguradora de responsabilidade profissional, processual, apenas informando que a licença seria encerrada em uma data específica, a menos que novos termos fossem acordados. Sem drama, apenas garantindo que todos que precisavam saber sobre a situação da propriedade intelectual fossem devidamente informados. Doug tinha 30 dias para perceber que estava ferrado. Na tarde de segunda-feira, eu já tinha minha primeira ligação com um cliente agendada, com uma rede hospitalar com a qual eu trabalhava há anos. Kyla ficou mais fria quando descobriu que eu estava fazendo consultoria em vez de procurar um emprego de verdade. Consultoria é instável, você precisa pensar no nosso futuro. O marido da minha irmã tem benefícios, aposentadoria, segurança. Eu a ignorei. Enquanto isso, Nathan estava se instalando no que se tornaria o maior projeto de documentação da carreira dele. Nathan era o funcionário número 4, começou 2 semanas depois de mim, quando a empresa ainda operava na garagem do Doug. A maioria das pessoas o conhecia como cara engraçado, sempre fazendo piadas, mantendo o moral alto durante as longas horas. Ele levava donuts nas manhãs de segunda-feira e lembrava o aniversário de todo mundo. Mas Nathan tinha uma arma secreta que quase ninguém conhecia, ele era obcecado por documentação, da melhor forma possível. Esse cara guardava registros de tudo, cada cadeia de e-mails, cada nota de reunião, cada decisão tomada e quem a tomou. Ele tinha um sistema de arquivamento que faria um arquivista chorar de alegria e vinha fazendo isso havia 10 anos, construindo silenciosamente um rastro de papel que documentava absolutamente tudo o que acontecia naquela empresa. No dia em que fui demitido, Nathan me mandou uma mensagem dizendo: "Isso é um lixo absoluto. O que você precisa de mim?"
Eu disse, tudo que você tiver, cada e-mail, cada decisão, cada erro. Documente tudo que a Pamela fizer daqui para frente, consiga a aprovação dela por escrito para tudo, e quando precisar de aprovação para qualquer coisa, use exatamente este formato de assunto, aprovação necessária, mudança específica, análise de impacto anexada. Faça eles confirmarem por escrito. Nathan respondeu, eu vou montar um museu da incompetência, e você vai receber cópias de tudo. E cara, ele fez exatamente isso. Semana 1. Pamela decide que o software precisa de uma experiência de usuário mais intuitiva e quer remover informações técnicas confusas da interface. Nathan documenta tudo, consegue a aprovação dela por escrito com um emoji de carinha sorridente e implementa. Exatamente como ela pediu. A nova interface quebra a compatibilidade com todas as unidades enviadas nos últimos 5 anos. Uma máquina de $200 mil de um hospital alemão começa a apresentar erros que os técnicos deles nunca tinham visto. Nathan me envia toda a cadeia de e-mails em menos de 1 hora, a aprovação da Pamela, as especificações técnicas, tudo que ela ignorou apesar dos alertas que ele deu. Eu encaminho isso ao diretor de compras da rede hospitalar com o assunto FYI, mudanças recentes de software na empresa do Doug. Sem comentários, sem explicações, apenas os fatos. O cliente escala o problema. Doug não pode anular a decisão da Pamela sem admitir que contratou alguém incompetente, e o contrato é rescindido. $42 mil em receita anual desaparecem. Essa rede hospitalar me liga 2 dias depois para a consultoria. Semana 2. A iniciativa de corte de custos da Pamela. Nathan adquire componentes mais baratos conforme os requisitos escritos por ela e envia 3 unidades para hospitais diferentes da mesma rede. As 3 falham em menos de 48 horas. Eu envio ao diretor de compras a planilha de substituição de componentes do Nathan e os e-mails de autorização da Pamela antes mesmo de eles perceberem completamente o que aconteceu. Eles rescindem o contrato de toda a rede, todos os hospitais perdidos, e em seguida emitem uma solicitação CAPA, uma exigência regulatória formal que fica registrada e que outros hospitais conseguem ver. A Pamela tenta responder com discurso de bem-estar, falando sobre alinhar energias para resultados de qualidade. Eu envio a resposta dela para 3 outros contatos de compras com uma nota dizendo, achei que você gostaria de ver como a empresa do Doug está lidando com conformidade regulatória ultimamente. Isso representa $4,2 milhões em receita perdidos em uma semana. Mas o dano real foi o sinalizador de compras, não conforme com padrões de qualidade. Esse sinalizador se espalha pelos bancos de dados, outras redes veem, e o status de fornecedor aprovado entra em revisão em todos os lugares. Na semana 3, Nathan estava me enviando documentação mais rápido do que eu conseguia distribuir. Eu já não precisava fazer análises completas, bastava encaminhar os e-mails com assuntos como FYI, preocupações adicionais de qualidade, e deixar que os diretores de compras tirassem suas próprias conclusões. Eu ajudei a espalhar. Cada contato de compras com quem construí relacionamento ao longo de 10 anos recebeu e-mails profissionais de cortesia, apenas garantindo que estivessem cientes dos problemas de conformidade no meu antigo empregador. De repente, a empresa do Doug não estava apenas perdendo um cliente, estava sendo discretamente colocada na lista negra em sistemas institucionais de compras em todo o país. Eu estava sentado no meu escritório em casa quando Nathan me enviou a primeira versão da linha do tempo completa dele, um documento de 47 páginas organizado por incidente, cruzado com cadeias de e-mails e anotado com violações regulatórias. Era lindo. Cada decisão que a Pamela tomou, cada aprovação que ela deu, cada aviso que ela ignorou, cada consequência que se seguiu, tudo documentado com carimbos de data e hora, cabeçalhos de e-mail e especificações técnicas. Isso é tudo, dizia a mensagem do Nathan, cada decisão ruim que ela tomou, cada atalho que ela cortou, cada desastre que ela causou. O que você quer fazer com isso? O que eu queria fazer era ir nuclear. Eu criei uma lista de distribuição com todas as principais redes hospitalares de compras do nosso mercado, todos os responsáveis por conformidade com quem já trabalhei, todos os gerentes de relacionamento com fornecedores que confiaram em mim ao longo dos anos, todos os distribuidores de dispositivos médicos que comercializavam os produtos da empresa do Doug. O e-mail era simples. Assunto: documentação do sistema de qualidade, decisões de engenharia da empresa do Doug do terceiro ao 4º trimestre, em anexo. Por favor, encontrem em anexo a documentação abrangente de decisões recentes de engenharia e compras na empresa do Doug. Esta informação pode ser relevante para suas avaliações contínuas de fornecedores e revisões de conformidade. Toda a documentação é proveniente de comunicações internas da empresa e é fornecida apenas para fins informativos. Anexei a linha do tempo de 47 páginas do Nathan e apertei enviar. Eu apenas observei os e-mails começarem a chegar. Diretores de compras pedindo reuniões, responsáveis por conformidade solicitando documentação adicional, distribuidores colocando a empresa do Doug em status probatório enquanto aguardavam investigação. O distribuidor foi o maior golpe.
Eles emitiram um aviso formal para todos os seus clientes hospitalares, revisão do sistema de qualidade em andamento para os produtos da empresa do Doug. Isso era linguagem corporativa para estamos investigando se este fornecedor é seguro para continuar sendo comercializado. Esse aviso foi enviado a todos os hospitais que compraram por meio deles, centenas de instalações em 6 estados. O telefone do Doug deve ter ficado tocando sem parar. Enquanto isso, minha consultoria estava crescendo. O primeiro cliente foi aquela rede hospitalar alemã. Eu consertei o desastre do software, recebi o pagamento e segui em frente. Do segundo ao sexto cliente, todos vieram da minha distribuição em massa de e-mails. Eles viram a documentação, viram os problemas e me ligaram diretamente. O sétimo cliente foi a antiga maior conta do Doug. Eles me ligaram especificamente por causa da linha do tempo do Nathan. Queriam saber se eu poderia auditar o equipamento existente deles para garantir que nada mais tivesse sido comprometido. Eu podia. Eu fiz. Eles pagaram tarifas prêmio. O Nathan continuou me enviando atualizações. Doug estava em queda livre, tentando conter os danos, tentando descobrir quem vazou a documentação, tentando manter viva a relação com o distribuidor. O distribuidor congelou novos pedidos, mas redes pararam de responder e-mails. A empresa do Doug estava hemorragiando clientes e ninguém conseguia estancar o sangramento. Então, uma noite, eu estava fazendo uma pesquisa de fundo sobre a Pamela. O LinkedIn não mostrava muita coisa, um perfil genérico de coach de bem-estar, nenhuma experiência com dispositivos médicos, nenhum histórico em engenharia, nada que explicasse por que Doug a contrataria para um cargo de vice-presidente. Eu comecei a cavar mais fundo, registros empresariais do Estado, arquivos corporativos, registros fiscais que são públicos do nosso Estado. Foi aí que eu encontrei o nome legal completo da Pamela em uma escritura de propriedade, o mesmo sobrenome do Doug, a mesma escritura que tinha o nome do Doug nela. A casa de férias deles no Colorado, comprada conjuntamente há 8 anos. Puxei mais registros, certidão de casamento registrada há 9 anos. A Pamela não era apenas uma consultora que o Doug tinha contratado, ela era a esposa dele. O cargo de vice-presidente que ele tinha me prometido por 18 meses desde que atingimos a meta de faturamento, o cargo pelo qual eu sacrifiquei fins de semana e feriados, o cargo por causa do qual perdi o casamento da minha irmã, ele tinha dado para a própria esposa. Liguei imediatamente para o Nathan. Você sabia que a Pamela é a esposa do Doug? Silêncio do outro lado da linha. Depois, o que eu acabei de encontrar, a certidão de casamento, eles são casados há 9 anos. O cargo de vice-presidente interina, ele deu para a esposa. O Nathan começou a rir, aquela risada levemente descontrolada que você solta quando algo é tão absurdo que o cérebro não consegue processar direito. Cara, isso é muito pior do que eu imaginava. Ele vestiu nepotismo com cosplay corporativo. Mas alguém sabe disso? Eu acho que não. Ela usa só o primeiro nome profissionalmente, nunca mencionou marido, as pessoas simplesmente presumiram que ela era alguma consultora que ele trouxe. Eu comecei a reunir tudo o que conseguia encontrar, registros de propriedades, arquivos empresariais, declarações fiscais conjuntas que se tornaram públicas por causa de um penhor de 3 anos atrás. Construí um rastro completo de papel mostrando que Doug tinha colocado a esposa dele, completamente desqualificada, no comando das operações técnicas. O que você vai fazer com isso? Perguntou Nathan. Adicionar ao pacote de documentação, enviar uma versão atualizada para todos que receberam a primeira. Deixar claro exatamente quem está tomando decisões de engenharia na empresa do Doug. Isso vai destruí-lo. Vai sim. Enviei o pacote de documentação atualizado naquela mesma noite, a mesma lista de distribuição, um novo assunto, documentação atualizada do sistema de qualidade, contexto adicional sobre a estrutura de liderança. O novo e-mail incluía tudo, a certidão de casamento, os registros de propriedade, o fato de Doug ter demitido o engenheiro líder para dar o cargo de vice-presidente à própria esposa, e a linha do tempo dos desastres que se seguiram. A Kayla me viu enviar. A essa altura, mal estávamos conversando, mas ela ainda morava na casa, ainda usava o anel, ainda fingia que tínhamos um futuro. Você vai mesmo fazer isso? Ela disse. Não era uma pergunta. Sim. Eu não tirei os olhos do laptop. Você vai arruinar ele. Provavelmente. Ela ficou esperando, como se esperasse mais alguma coisa, uma explicação, uma justificativa, algo contra o qual pudesse argumentar. Acabou, Kayla. Ela piscou. Acabou como assim? Acabou, pega suas coisas e vai embora. Você não pode estar falando sério, por quê? Eu finalmente olhei para ela. É sobre quem você reclama demais, está me dando dor de cabeça. Isso não é justo, eu estava com medo. Sim, você estava. Esse é o problema. Eu voltei para a tela. Eu não quero uma mulher que tenha medo, eu quero uma mulher que esteja do meu lado quando importa. Você não é isso, nunca foi. Eu só não tinha visto até agora. A voz dela falhou. Eu te amo.
Eu não me importo. 3 palavras. Nem olhei para ela quando disse. Ela ficou ali por um bom tempo, esperando que eu voltasse atrás, que suavizasse, que desse algo com que ela pudesse trabalhar. Eu não dei. Então é isso, 2 anos e você simplesmente acabou. Deixe o anel no balcão. Ela começou a chorar, eu continuei trabalhando. 20 minutos depois, a porta se fechou. O anel estava no balcão. Eu o coloquei em uma gaveta e voltei para meus e-mails. Ela mandou mensagem naquela noite, depois na manhã seguinte, depois mais 3 vezes naquela semana. Eu nunca abri. Eventualmente, ela parou. Algumas pessoas mostram quem são quando as coisas ficam fáceis, outras mostram quando ficam difíceis. A Kayla mostrou bastante. O distribuidor encerrou formalmente a relação com a empresa do Doug e divulgou um comunicado sobre preocupações com o sistema de qualidade e problemas na estrutura de liderança. Linguagem da indústria para dizer que lemos a documentação sobre o nepotismo e os desastres. Mais 3 redes cancelaram contratos, os sinalizadores de compra se espalharam pelos bancos de dados compartilhados como uma infecção. A empresa do Doug estava efetivamente na lista negra de vendas institucionais. Eu decidi que era hora da saída coletiva. Liguei para o Nathan, ele estava planejando isso havia semanas. Não uma greve no sentido tradicional, engenheiros não fazem greve como mineradores, eles fazem greve como engenheiros, energia de prancheta e papelada. Terça-feira de manhã, 9 da manhã, o Nathan tinha preparado o que ele chamou de SOP da greve, procedimento operacional padrão, porque claro que tinha. O documento tinha números de versão, histórico de revisões, um registro de presença, modelo de ata de reunião e uma seção intitulada Avaliação de Riscos, a gestão pode tentar intimidação. Todo engenheiro recebeu uma cópia na noite anterior. Todos sabiam o plano. Eles saíram juntos, os 9, vestindo polos da empresa como se fosse uma excursão. O Nathan tinha impresso cartazes. Em papel comum de impressora, colados em papelão. Nada chamativo, nada engraçado, apenas fatos. Os cartazes diziam, sistemas de qualidade não vibrações, capa não é uma pose de yoga, rastreabilidade não é opcional, eu não me inscrevi para manifestar conformidade, pergunte-me sobre o e-mail em que ela provou isso, nós amamos a segurança do paciente, mesmo que a gestão não ame. Eles ficaram no estacionamento com suas pranchetas e cartazes, parecendo o protesto mais entediante da história corporativa, silenciosos, profissionais, segurando páginas de políticas impressas. Parecia menos uma greve e mais uma auditoria de conformidade que saiu para fora. Eu estava estacionado do outro lado da rua o tempo todo, café preto, janelas abertas, lugar na primeira fila para o maior espetáculo da história dos dispositivos médicos. O Nathan sabia que eu estava lá, nós tínhamos planejado isso. Ele queria que eu visse pessoalmente. E, honestamente, eu não teria perdido isso nem por outro casamento de irmã. Doug saiu fazendo aquele gesto de peito estufado, como se fosse discursar para tropas, começou com isso a insubordinação, autossuficiente para todo o estacionamento ouvir. Então a Pamela saiu ao lado dele, e foi aí que as pessoas começaram a ligar os pontos, o jeito como ela tocou o braço dele, o jeito como ele imediatamente amoleceu, a forma como os dois ficaram lado a lado, como se estivessem juntos há anos. Alguém puxou o celular, começou a pesquisar, encontrou os mesmos registros de propriedade que eu tinha encontrado. Em 10 minutos, todo mundo sabia que Doug tinha demitido o engenheiro líder, o cara que construiu a empresa, para dar um cargo de vice-presidente para a esposa, para o qual ela não era qualificada. A energia no estacionamento mudou. O que antes era uma disputa profissional virou outra coisa, traição, traição pura e destilada. Doug tentou retomar o controle, estufou o peito de novo e disse que qualidade é só documentação mesmo, qualquer um pode empurrar papel. Ele disse isso alto, tentando parecer durão, sem perceber que acabará de admitir exatamente a coisa que estava literalmente matando o negócio dele. Metade dos engenheiros começou a sorrir, eles sabiam que o distribuidor já tinha encerrado o contrato. Ele tinha acabado de mostrar a todos o quanto desprezava a coisa que lhe custou tudo. Foi então que aconteceu. Mike, um cara quieto, quase nunca falava em reuniões, estava lá havia 6 anos, caminhou calmamente até a lixeira de reciclagem perto da entrada e puxou uma garrafa vazia de kombucha, uma das da Pamela. Ela vinha deixando aquilo espalhado pelo escritório desde o primeiro dia, sabor lavanda com hortelã, o prédio inteiro cheirava a um spa que estava lentamente morrendo. Doug estava no meio de uma frase sobre consequências para insubordinação quando Mike girou o braço e arremessou aquela garrafa vazia em um arco perfeito pelo estacionamento. Ela bateu no peito do Doug com um barulho oco de plástico e caiu aos pés dele. O estacionamento ficou em silêncio absoluto por uns 2 segundos. Então o Nathan, Deus o abençoe, gritou, isso é por nos fazer alinhar os chakras durante o planejamento de sprint. Os engenheiros perderam o controle, gargalhada geral, até o segurança da porta estava tentando não rir. O rosto do Doug passou por umas 6 cores diferentes, a Pamela parecia prestes a chorar, e o Mike só ficou ali parado, expressão de pedra, segurando outra garrafa vazia de kombucha, como se estivesse pronto para recarregar.
Eu quase cuspi o café em cima do volante. Doug tentou recuperar a compostura, mas a voz dele falhou quando apontou para o Mike e disse: Você acabou de me agredir. Mike levantou o celular. Com uma garrafa plástica vazia que sua esposa deixou na reciclagem, tenho quase certeza de que isso é só sustentabilidade agressiva. E também estou gravando isso, então boa sorte com essa queixa no RH. Doug apontou para o Nathan e disse: Você está demitido, com efeito imediato, todos vocês estão demitidos. O Nathan nem piscou. Tranquilo, vou me juntar à consultoria com o seu antigo engenheiro líder, sabe, o cara que é dono das patentes que você precisa para fabricar qualquer coisa. Sim, a gente já vinha conversando, há semanas na verdade. Ah, e toda aquela documentação que eu vinha guardando, a linha do tempo de 47 páginas, os e-mails, os registros capa, já foi enviada para todo mundo que importa. Mas obrigado pela demissão oficial, isso deixa o caso de retaliação ainda mais limpo. Ele levantou o celular e disse: Aliás, estou gravando isso, o Mike também. Todos nós temos o discurso do você está demitido em vídeo. Espero que seus advogados gostem desse processo de descoberta. O rosto do Doug ficou branco. Ele olhou ao redor para a equipe de engenharia e só viu olhares frios e câmeras de celular. Ninguém estava do lado dele. A Pamela tentou dizer algo sobre trabalhar juntos e seguir em frente como uma equipe, um dos engenheiros riu na cara dela. A paralisação durou 3 horas, mas a essa altura eu já tinha garantido que as pessoas certas vissem o que aconteceu. Enviei os vídeos da saída coletiva para a mesma lista de distribuição, assunto, resposta da liderança a preocupações de qualidade, documentação em vídeo, profissional, factual, devastador. Um técnico biomédico de um hospital próximo tirou uma foto com o celular e enviou para um representante de fornecedor que ele conhecia. Esse representante encaminhou para alguém do setor de compras, compras encaminhou para a conformidade. Na manhã seguinte, a empresa do Doug era assunto de e-mails discretos com FYI no assunto, daqueles que te destroem sem ninguém nunca levantar a voz. Mas eu não esperei pelos e-mails silenciosos, eu garanti que não fosse silencioso. Enviei os vídeos da paralisação para publicações do setor de dispositivos médicos. Achei que vocês poderiam considerar isso relevante. Equipe de engenharia protesta por preocupações de qualidade em fabricante local de dispositivos médicos. 2 publicações rodaram matérias, nada inflamatório, só fatos. Equipe de engenharia levanta preocupações sobre sistemas de qualidade na empresa do Doug. Elas incorporaram os vídeos, citaram os cartazes, mencionaram o encerramento do contrato pelo distribuidor e as solicitações capa. De repente, não era mais só fofoca do setor, era registro público. Doug tentou voltar atrás naquela noite, enviou um e-mail dizendo que tinha falado com raiva e que ninguém tinha sido realmente demitido. Mas já era tarde demais. A ameaça estava registrada, ele tinha mostrado as cartas, e eu garanti que todo mundo visse. O Nathan e mais 4 engenheiros se demitiram oficialmente no dia seguinte, todos eles se juntaram à minha consultoria. Assim, de uma hora para outra, eu tinha uma equipe, tinha conhecimento em toda a linha de produtos, tinha tudo o que precisava para atender clientes diretamente, enquanto a empresa do Doug continuava seu lento colapso. Os outros 4 engenheiros que participaram da paralisação ou ficaram com o Doug ou encontraram empregos em outro lugar. Eu nunca acompanhei onde eles foram parar, porque aqui está a realidade que finalmente atravessou o crânio grosso do Doug. Sem as patentes que eu possuo, a empresa dele não consegue fabricar novas unidades, não consegue atualizar o software existente, não consegue fazer manutenção adequada dos equipamentos atuais. Eles estão mortos na água. Sem tecnologia que eles não têm mais o direito de usar, e eu sou o dono dessas patentes, livres e desimpedidas. O prazo de 30 dias para a negociação que eu tinha protocolado expirou sem que Doug sequer respondesse. Ele estava ocupado demais lidando com a crise de compras e com a cobertura da imprensa para prestar atenção aos prazos legais. Meu advogado enviou um aviso de acompanhamento informando que as licenças de patente estavam rescindidas com efeito imediato e exigindo cessar e desistir de toda a fabricação usando minha propriedade intelectual. Mas eu não parei por aí. Enviei cópias para todas as redes hospitalares com as quais o Doug ainda tinha contratos, com o assunto FYI, mudança no status de licenciamento de patentes da empresa do Doug. Cortesia profissional para avisar que o fornecedor deles talvez não conseguisse mais dar suporte aos equipamentos por muito tempo. 6 clientes a mais rescindiram em uma semana. O advogado do Doug ligou para o meu advogado 20 minutos depois do aviso de rescisão das patentes ser enviado, tentou negociar, tentou ameaçar. Meu advogado disse que o preço não era negociável e que, se o Doug quisesse evitar um processo por violação de patente, era melhor começar a falar em acordo. Meu advogado deu ao Doug uma janela de 48 horas para assinar um novo acordo de licenciamento nos meus termos ou enfrentar litígio. Na noite em que o prazo estava prestes a expirar, o Doug me ligou pela primeira vez desde que fui demitido. A voz dele soava diferente, cansada, assustada, desesperada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes.
Nada parecido com o cara arrogante que me disse que eu era só mão de obra barata. Ele começou com conversa fiada, perguntou como eu estava, comentou sobre o clima. Foi doloroso ouvir. Um cara que não se deu ao trabalho de se despedir quando me demitiu agora tentando ser agradável porque precisava de algo. Ele ofereceu me trazer de volta, cargo de CTO, participação societária, o que eu quisesse, era só dizer. Ele usava aquele tom que as pessoas usam quando estão tentando te vender algo que sabem que é caro demais, aquela sinceridade falsa que nunca soa certa. Eu disse que não tinha interesse em voltar a ser funcionário, nem para ele, nem para ninguém. Agora eu sei como é tocar algo meu e não vou voltar atrás. Ele disse que a Pamela estava deixando o cargo, admitiu que foi um erro, disse que precisava de mim para salvar a empresa que ele construiu, a empresa que eu construí, como se os 10 anos da minha vida que dei àquele lugar não tivessem contribuído em nada, como se as patentes que inventei, os clientes que cultivei, os problemas que resolvi tivessem acontecido sem mim. Aqui está a coisa, Doug, eu disse, eu não negocio com pessoas que me chamaram de mão de obra barata. Eu não ajudo pessoas que deram meu cargo para a esposa desqualificada. Eu não salvo empresas que estão sangrando por causa das próprias decisões ruins. Por favor, estou pedindo como alguém que te conhece há 10 anos. Você demitiu alguém que conhecia há 10 anos às 4h47 de uma sexta-feira, me chamou de mão de obra barata, deu meu cargo de vice-presidente para sua esposa, que achava que depuração era controle de pragas, colocou ela no comando da tecnologia que não entendia, ignorou todos os sinais de alerta, e agora quer que eu te salve. O que você quer? Dinheiro? Participação? Eu te dou qualquer coisa. Eu não quero nada de você, Doug. Eu quero que você fracasse. Eu quero que todo cliente vá embora. Eu quero que seu distribuidor te abandone. Eu quero que sua empresa colapse de forma tão completa que todo mundo nessa indústria se lembre do que acontece quando você trata pessoas boas como se fossem descartáveis. Silêncio do lado dele, só respiração. Mas aqui está o que eu vou fazer. Eu vou licenciar as patentes para você, não barato, não amigável, mas vou fazer isso porque ver você implorar por migalhas é mais satisfatório do que ver sua empresa morrer. Imediatamente apresentei os termos. Blocos de suporte pré-pagos a taxas horárias premium, $500 por hora, não negociável, blocos de 100 horas, $50.000 pagos antecipadamente, não reembolsáveis. Chamadas de emergência contam como horas dobradas. Qualquer tentativa de engenharia reversa das minhas patentes aciona rescisão imediata, mais danos liquidados de $500.000. O tempo de resposta é o melhor esforço, mas meus clientes pagantes têm prioridade. E mais, todos os pedidos de suporte passam pelo meu portal de tickets. Nada de me ligar diretamente. Você envia tickets como todo mundo. Isso dá mais de $1 milhão por ano. Sim, é isso que eu valho. Você deveria ter percebido antes de me demitir. Ele aceitou o acordo e assinou às 11h47 daquela noite, 13 minutos antes do prazo. Mas eu ainda não tinha terminado. Continuei enviando documentação aos contatos de compras, continuei atualizando sobre cada erro, cada falha, cada decisão ruim, profissional, factual, implacável. Agora estamos recebendo ligações de ex-clientes do Doug a uma taxa de cerca de 3 por semana. Quando seu fornecedor é colocado na lista negra dos sistemas de compras, humilhado publicamente pela própria equipe de engenharia e incapaz de oferecer suporte básico sem pagar taxas de consultoria premium, os clientes começam a procurar alternativas. E quando esses clientes ligam, encontram a mim e a minha equipe. A situação atual é que a empresa do Doug ainda está operando, mal eles queimaram o primeiro bloco pré-pago em 3 semanas. Eu não comemorei, apenas enviei a fatura do próximo bloco, e do seguinte, e do seguinte. Eu não ajudo ele, eu faturo. Cada ticket que ele envia é categorizado, carimbado com data e hora e adicionado à fatura crescente, mitigação de danos de legado, decisões de gestão, consulta de emergência, trabalho de fim de semana anteriormente gratuito. Cada linha é um lembrete do que ele jogou fora. Na terça-feira passada, o CFO do Doug me ligou diretamente, tentou negociar em torno disso, Doug ofereceu um retentor mensal fixo a uma taxa menor. Eu recusei, disse que os termos eram os termos, e que, se o Doug quisesse renegociar, poderia enviar um ticket pelo portal. O CFO desligou. Há cerca de 6 semanas, o Doug começou a tentar contratar engenheiros do exterior para fazer engenharia reversa das minhas patentes. 3 dias atrás, a tentativa finalmente desmoronou. Meu advogado enviou uma ordem de cessar e desistir em menos de 4 horas depois de descobrir. A empresa estrangeira recuou imediatamente ao perceber que estaria entrando em um litígio ativo de propriedade intelectual. O Doug desperdiçou 6 semanas e provavelmente $50.000 em honorários jurídicos perseguindo esse beco sem saída. Eu garanti que as publicações do setor também soubessem disso. Ex-funcionário, disputa de patentes se intensifica na empresa do Doug. Só fatos, sem comentários. Deixei a indústria tirar suas próprias conclusões. Enquanto isso, minha consultoria acabou de atingir um marco.
Assinamos nosso 15º cliente na semana passada. São 15 redes hospitalares que abandonaram o Doug ou nos escolheram em vez dele. Estamos construindo algo que funciona. 2 semanas atrás, o principal investidor do Doug me ligou, não para ameaçar, não para negociar, ele queria saber se eu teria interesse em adquirir o que restou da empresa do Doug quando tudo terminasse. Eu disse que não. Eu não quero os problemas do Doug. Eu quero os clientes dele, e estou conseguindo um por um, sem precisar comprar nada. Mas agradeci por ele confirmar que a empresa do Doug está girando pelo ralo. Eu conheci alguém novo, diferente da Kyla em tudo que importa. Conheci através do Nathan, na verdade, uma amiga da esposa dele. Ela é professora, não sabe nada sobre dispositivos médicos, não se importa com minhas taxas de consultoria ou com minha vingança ou com nada disso. Quando eu conto sobre meu dia, ela pergunta se eu estou feliz, não quanto eu ganho, não se eu estou vencendo, só se eu estou feliz. E, sinceramente, sim, eu estou. Essa é a diferença, isso é o que importa. Esta manhã eu recebi um e-mail dele, podemos negociar uma estrutura de taxas melhor? Os termos atuais não são sustentáveis para nosso modelo de negócios. Eu respondi com 6 palavras, deveria ter pensado nisso antes. 1 hora depois, o Doug respondeu, por favor, estou implorando, não consigo continuar pagando essas taxas, a empresa não sobrevive assim. Eu escrevi de volta, você está certo, não sobrevive, esse é o ponto. Você me chamou de mão de obra barata, disse que eu não era. Ninguém deu meu cargo para sua esposa e achou que poderia me substituir por alguém mais jovem e mais barato. Agora você está aprendendo quanto eu realmente valia. Cada fatura é uma lição, cada ticket que você envia é um lembrete. Você não está negociando comigo, Doug, você está pagando mensalidade por uma educação de 10 anos, e pelo que acontece quando você joga fora a pessoa que construiu tudo o que você tem. Ele não respondeu. Amanhã eu tenho uma ligação com a rede hospitalar que era o maior cliente do Doug. Eles querem discutir um acordo de suporte exclusivo de longo prazo. Eles já fizeram as contas, sabem que o Doug não consegue mais dar suporte, sabem que eu consigo. O Doug vai perder a conta âncora até o fim do mês. Ele ainda não sabe, mas vai saber, porque eu vou garantir que ele saiba exatamente quando acontecer. Um e-mail de cortesia profissional, só queria informar que entramos em um acordo de suporte com achei que você deveria ouvir de mim primeiro. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever. Isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Quando entrei na reunião de certificação, o CEO apontou para uma cadeira dobrável. Sente-se ali, vovô. Todos riram, as câmeras estavam gravando. Eu apenas sorri. Dentro de 24 horas, o marco de 58 milhões de dólares foi congelado. Ei, Reddit, eu sou Kai, 47 anos, homem. Esperei para postar isso até que tudo estivesse resolvido e eu soubesse que não estava mexendo em nada sensível. Vou manter alguns detalhes vagos por razões óbvias. A viagem de Baltimore até Pentagon City deveria levar 1 hora naquela manhã. Algum gênio em um BMW decidiu brincar de carrinho de bate-bate na Interestadual 95, então passei 40 minutos assistindo a um caminhão de reboque pescar aquela engenharia bávara de dentro de um guarda-reio enquanto meu telefone vibrava. Eu fazia esse trajeto havia 20 anos, 23 anos na aviação de defesa desde que deixei a Força Aérea. Minha namorada, Charlie, tinha mandado 2 mensagens. A primeira dizia que ela passaria no mercado no caminho de casa. A segunda perguntava se eu queria frango ou salmão no jantar. Depois veio a mensagem da minha mãe. Seu irmão disse que a grande reunião é hoje. Estamos todos tão orgulhosos de Caleb. Certifique-se de ser solidário. Kai, isso é importante. Essa era Susan em poucas palavras. 47 anos criando 2 filhos e ela ainda não conseguia me enviar uma mensagem que não fosse realmente sobre Caleb. Meu pai, Joseph, era pior. Ele tinha abandonado qualquer fingimento por volta do meu 12º aniversário, quando eu disse que queria ser engenheiro em vez de advogado como ele. Aqui está a dinâmica da família, caso você esteja se perguntando. Caleb é 3 anos mais novo e aproximadamente 300% mais charmoso. Vice-presidente de desenvolvimento de negócios na Stento Aerospace, barulhento, confiante e absolutamente convencido de que o universo gira em torno de seus cortes de cabelo de $500 e de sua capacidade de apertar a mão de pessoas importantes. Ele dirige um carro que custou mais do que minha primeira casa, usa relógios caros, e nos últimos 8 meses, vinha dizendo a todos nos encontros familiares que o contrato com o Departamento de Defesa era sua obra-prima, seu bilhete para a diretoria executiva, seu momento. Nossos pais tinham comprado completamente essa ideia. 6 meses atrás, eles refinanciaram a casa e fizeram uma linha de crédito com garantia imobiliária de $80 mil, emprestados contra 3 décadas de pagamentos de hipoteca. Tudo porque Caleb os convenceu de que suas opções de ações estavam prestes a render muito assim que o primeiro pagamento de marco fosse liberado.
Ele vinha prometendo a eles um retorno de $200.000 sobre o investimento, talvez o suficiente para finalmente comprar aquele apartamento de férias na Flórida sobre o qual falavam havia anos. Minha mãe me ligou quando eles estavam assinando os papéis e perguntou se eu achava que era uma boa ideia. Eu disse a ela que não conhecia o suficiente sobre as finanças da Stanton para comentar. Ela disse que isso era bem típico de mim ser pouco solidário, que Caleb acreditava em si mesmo e que ela desejava que eu pudesse fazer o mesmo. O que ninguém na minha família parecia perceber era que o pagamento do marco de $58 milhões não podia ser liberado sem a minha assinatura. Veja, eu sou um signatário delegado de aeronavegabilidade para programas do Departamento de Defesa. É um título sofisticado que basicamente significa que eu sou a última linha de defesa antes de os militares emitirem cheques para software crítico de voo. Eu reviso sistemas que mantêm pilotos vivos, verifico conformidade com normas que foram escritas com sangue ao longo de décadas de acidentes aeronáuticos e assino determinações de aeronavegabilidade que significam a diferença entre um caça funcionando corretamente e um funeral com honras militares completas. Sem a minha aprovação nesse programa específico, nenhum portão de marco se fecha, nenhum pagamento de progresso é liberado, nenhuma opção de ação é adquirida, nenhum apartamento de férias é comprado. Caleb sabia que eu trabalhava com certificação de defesa, ele só nunca se deu ao trabalho de perguntar o que isso realmente significava. Por que perguntaria? Eu era apenas o irmão mais velho e entediante que dirigia uma caminhonete de 10 anos. Finalmente cheguei à garagem de Pentagon City às 9h40, 20 minutos antes da reunião, estacionei minha caminhonete entre um Mercedes e um Tesla, peguei minha pasta e fui para o elevador. A pasta era de couro gasto, 15 anos de idade, fecho de latão levemente manchado pelo uso, parecia algo que um diretor de escola levaria para uma reunião de pais e mestres. Isso era intencional. As pessoas subestimam você quando você não parece caro. Eu tinha construído toda uma carreira em cima dessa subestimação. Dentro estavam os documentos de certificação, cópias de segurança de tudo em um pendrive e uma caixa de charutos cubanos. Eu planejava compartilhar depois da assinatura final, imaginei que celebraríamos o fechamento do marco como profissionais. A sala de conferências ficava no 14º andar, janelas do chão ao teto com vista para o Potomac. Quando entrei, imediatamente avistei Caleb sentado 3 lugares abaixo do CEO, sorrindo como se já tivesse ganhado alguma coisa. Ele vestia um terno que provavelmente custou $2.000. Ele não me reconheceu, nem sequer olhou na minha direção, apenas continuou bajulando os executivos como se eu não estivesse ali. Anton Holt, o CEO, levantou os olhos do tablet e me examinou de cima a baixo. Dos sapatos até a linha do cabelo, seus olhos demoraram na minha pasta como se ela o tivesse ofendido pessoalmente, depois passaram para o meu paletó, minha gravata, meu corte de cabelo, tudo aquém de qualquer padrão que ele tivesse estabelecido na cabeça. Então ele apontou para a cadeira dobrável no canto, estrutura de metal, assento fino de vinil, o tipo de cadeira em que você se senta em uma reunião orçamentária no porão de uma igreja enquanto contempla suas escolhas de vida. Ela estava posicionada a cerca de 8 pés da mesa principal, inclinada em direção à parede como uma ideia tardia, como se alguém a tivesse colocado ali para servir de cabide e depois decidido que uma pessoa poderia se sentar nela. Consultor Holt disse sem olhar para mim novamente, sente-se ali. Esta discussão está acima do seu nível de autorização. Algumas risadinhas ao redor da mesa. Caleb riu mais alto, o que foi impressionante, já que ele ainda não tinha realmente olhado para mim. Eu coloquei minha pasta no chão ao lado da cadeira dobrável e não me sentei. A luz vermelha da câmera de segurança no canto chamou minha atenção, protocolo padrão para programas de defesa controlados, tudo gravado. Aquela pequena luz vermelha estava prestes a se tornar o LED mais caro da história da Stanton Aerospace, mas ninguém naquela sala sabia disso ainda, exceto eu. Holt levantou os olhos novamente, irritado. Eu disse sente-se, os adultos estão falando, mais risadas. Um cara chamado Garret, começo dos 30 anos, começou a pegar o telefone. Murray lançou um olhar para ele, a mão de Garret voltou para a mesa. Eu permaneci em pé, cruzei os braços sobre o peito, mantive o rosto completamente neutro. Há algo que vocês deveriam saber antes de começarmos. Holt olhou para mim, o que é isso? Se você quer que eu me sente naquela cadeira do canto, eu disse mantendo a voz controlada, então até amanhã de quinta-feira, os pagamentos de marco de $58 milhões não farão mais parte deste programa. Silêncio absoluto. O sorriso de Caleb vacilou, depois morreu completamente. Então Garret caiu na gargalhada. Claro, vovô, talvez nos ameace com seu cartão da AARP. Em seguida, mais algumas risadas, agora mais nervosas. Holt balançou a cabeça como se eu fosse um velho confuso que tivesse entrado procurando o banheiro. Chega, ele disse. Sente-se e deixe os profissionais cuidarem disso. Agora, aqui está a coisa sobre a aviação de defesa que a maioria das pessoas não entende. Não é como um negócio comum, onde você pode cortar caminhos e pedir desculpas depois, talvez enviar uma atualização de software e torcer para que ninguém perceba.
O Departamento de Defesa não distribui cheques de 58 milhões de dólares porque você pediu com educação e apareceu com uma apresentação em PowerPoint. Eles liberam pagamentos de marco com base em portões de certificação, e esses portões não se abrem sem um signatário delegado de aeronavegabilidade confirmando que o software não vai transformar uma aeronave multimilionária em um dardo de gramado extremamente caro. Esse signatário, para o contrato do sistema de controle de voo da Stento Aerospace, era eu, 8 meses antes. A Stento havia vencido um contrato do Departamento de Defesa para software de controle de voo de próxima geração, aplicação militar, canais de processamento redundantes que podiam lidar com múltiplas falhas simultâneas, detecção de falhas em tempo real com comutação automática, o tipo de tecnologia que mantém pilotos de caça vivos quando tudo dá errado a Mach 2 e a 30 mil pés. O valor total do contrato era de aproximadamente 170 milhões, distribuídos em 3 fases. O primeiro pagamento de marco, 58 milhões, estava condicionado à aprovação da revisão inicial de certificação de aeronavegabilidade, que exigia minha assinatura. Eu havia sido designado para o programa no dia em que o contrato foi finalizado. O Departamento de Defesa gosta de continuidade em programas críticos, um signatário de aeronavegabilidade do começo ao fim, acompanhando cada decisão, cada documento, cada linha de código que possa importar quando vidas estão em jogo. Caleb estava tão focado no lado do desenvolvimento de negócios, nos apertos de mão, nos jogos de golfe e nos jantares caros, que nunca se deu ao trabalho de verificar quem estava designado para a certificação técnica. Holt projetou sua apresentação na tela da parede, cronogramas, especificações técnicas, projeções confiantes sobre datas de entrega que eu já sabia que eles não conseguiriam cumprir. Ele falava como se estivesse instruindo generais de 4 estrelas, exceto pelo fato de que claramente nunca tinha realmente instruído um general em sua vida. Murray, o diretor financeiro, falou. Ele tinha pouco mais de 60 anos, cabelos grisalhos, postura calma, uma das poucas pessoas na sala que parecia já ter passado por isso algumas vezes. Esses cronogramas de implantação são agressivos, ele disse com cuidado. Eles são necessários, não agressivos, Holt rebateu. É por isso que estamos aqui, certificação final, assinatura final, aprovação do governo, liberação do pagamento de marco, início da fase 2. Eu mudei a pasta de uma mão para outra. O movimento chamou alguns olhares. Você pode deixar isso do lado de fora, Holt disse sem olhar para mim. Não precisamos de consultores opinando sobre assuntos técnicos. Eu vou mantê-la aqui. A pasta contém os documentos de autorização de certificação. Longa pausa. Várias pessoas levantaram os olhos de seus tablets. Caleb finalmente virou para me olhar, a primeira vez desde que eu tinha entrado. Ele parecia confuso. Estamos aqui para finalizar a certificação, Holt disse, com a voz mais dura. Certificações exigem autorização adequada. Holt entrelaçou as mãos sobre a mesa, como um professor prestes a explicar algo a um aluno lento. E quem exatamente você representa? O Departamento de Defesa. O rosto de Caleb ficou vazio. Kai, o que você quer dizer? A voz dele falhou quando disse meu nome. Eu encontrei o olhar dele e o mantive. Esse é o meu trabalho. Você é o signatário de aeronavegabilidade, Holt perguntou. Eu sou o signatário delegado de aeronavegabilidade designado para este programa. Sem a minha assinatura na determinação de aeronavegabilidade, nenhum portão de marco se fecha, nenhum pagamento é liberado. Isso não foi o que nos disseram. Ninguém perguntou a pessoa certa. A expressão dele mudou, o tipo de olhar que você tem quando percebe que cometeu um erro grave. A voz de Caleb subiu uma oitava. Isso é um conflito de interesses. Ele é meu irmão, não pode ser objetivo. Eu me virei para olhá-lo diretamente. Eu divulguei nosso relacionamento ao escritório de contratos do Departamento de Defesa no dia em que fui designado, 8 meses atrás. Eles revisaram a estrutura do programa, confirmaram que você não tem envolvimento algum no pacote de certificação técnica, documentaram o firewall entre desenvolvimento de negócios e revisão de aeronavegabilidade e me autorizaram a prosseguir. O memorando de divulgação está na minha pasta, 3 cópias, assinadas, datadas e arquivadas. Quer ver? Ele não tinha resposta para isso. Murray falou. Ele está listado como signatário principal de aeronavegabilidade em todos os nossos registros com o Departamento de Defesa. Está assim desde o início. A voz de Holt ficou mais fria. Esta reunião deveria ser sobre coordenação final. Coordenação final exige alguém que possa aprovar a certificação ou negá-la. Uma mulher chamada Celeste, uma das membros do conselho, folheava sua cópia do contrato com intensidade crescente. Ela parou em uma página perto do final. Há algo aqui sobre uma cláusula de conduta. Seção 15, Murray leu do documento, articulando cada palavra claramente. Ela vincula a aprovação da certificação à conduta profissional durante todos os procedimentos de conformidade. Qualquer comportamento documentado que prejudique materialmente as relações de trabalho permite a suspensão imediata da certificação. Garrett parou de sorrir. A cor sumiu de seu rosto. Sem aviso prévio.
Sem aviso prévio, eu confirmei. É linguagem padrão para programas de defesa controlados. Seus advogados redigiram isso 8 meses atrás. Nossos advogados aprovaram essa linguagem, Holt disse, mas sua voz já tinha perdido o tom agressivo. Eles a redigiram a meu pedido específico, porque eu já vi o que acontece quando empresas não levam a supervisão de certificação a sério. Murray olhou para a câmera de segurança, a luz vermelha permanecia fixa. Esta reunião está sendo gravada. Protocolo padrão, Holt disse rapidamente. Sim, para documentação. Celeste falou novamente. Essa cláusula de conduta já foi acionada alguma vez. Uma vez, eu disse. O contratante perdeu sua autorização de aeronavegabilidade, saiu do mercado em 6 meses, 200 pessoas procurando emprego, 3 anos de desenvolvimento jogados no ralo. Fiz uma pausa para efeito, por causa de um mal-entendido semelhante sobre cortesia profissional. Holt se levantou tão rápido que a cadeira dele bateu na parede atrás com um estrondo que fez metade da sala estremecer. Vamos fazer 15 minutos. Do lado de fora no corredor o caos se instalou, aquele tipo em que todo mundo fala em sussurros e ninguém quer ser o primeiro a dizer aquilo que todos estão pensando. Membros do conselho se agruparam em pequenos grupos, eu podia vê-los repassando a reunião na cabeça, tentando descobrir onde tudo tinha dado errado. Caleb me alcançou perto do bebedouro, o rosto dele estava vermelho, as mãos tremiam, eu nunca o tinha visto assim. O cara que conseguia encantar qualquer sala, qualquer reunião, qualquer situação, agora parecia alguém a quem tivessem chutado as pernas por baixo. O que você está fazendo? Isso é o meu contrato, a minha carreira. Seu CEO acabou de me apontar para uma cadeira dobrável e me chamou de vovô em frente às câmeras, diante de 12 testemunhas. E daí, esse é o jeito do Anton. Você vai afundar um pagamento de 58 milhões de dólares porque seus sentimentos foram feridos. Eu vou manter os padrões de aeronavegabilidade, esse é o meu trabalho, tem sido por 23 anos. O seu trabalho é carimbar papelada, isso é tudo que você sempre fez, Kai, um burocrata com uma pasta. Ninguém nesta indústria leva você a sério. Isso é interessante, porque agora mesmo eu sou a única pessoa neste prédio cuja assinatura importa. Eu me afastei dele e encontrei um canto silencioso perto da escada, tirei meu telefone seguro e liguei para Lenny. Lenny tinha sido meu parceiro por 11 anos, ex-força aérea como eu, servimos juntos em Edwards testando sistemas que deveriam funcionar e às vezes não funcionavam. Ele tinha 1,67 m, construído como um tampão de incêndio, e também era o melhor especialista em documentação que eu já tinha conhecido, o tipo de cara que encontrava uma discrepância em um manual técnico de 1000 páginas enquanto comia um sanduíche. Vá em frente, ele atendeu. Inicie a suspensão de certificação programa 749-alfa. Breve pausa. Eu podia ouvi-lo digitando. Suspensão total por 48 horas, violação de conduta profissional, imagens de segurança disponíveis, múltiplas testemunhas. Copiado. A voz de Lenny tinha um toque de diversão. Quão ruim foi? Cadeira dobrável, me chamou de vovô, disse que a discussão estava acima do meu nível de autorização. Lenny assobiou. A velha jogada da cadeira dobrável, clássico movimento de poder, vi isso dar errado lindamente há cerca de 5 anos em outro programa. Sabe o que isso me lembra? Não diga. Aquela cena em Os Bons Companheiros, quando Tommy acha que vai ser feito e em vez disso ele leva um tiro. Eu sei a cena, só registra a papelada. A notificação ao Departamento de Defesa sai às 0800 amanhã. Vou ter o pacote de documentação pronto até o meio-dia, clipes de vídeo, lista de testemunhas, linha do tempo, tudo. E Kai, me diga que você pegou isso em câmera. O sistema de segurança estava gravando o tempo todo. Lindo, absolutamente lindo. Isso vai virar exemplo no manual de treinamento. Ele fez uma pausa. Você está bem? Estou bem, só mais um dia na aviação de defesa. Claro, mais um dia em que você vê a empresa do seu irmão implodir porque o chefe dele não resistiu a ser um idiota, uma terça-feira totalmente normal. Desliguei e caminhei de volta em direção à sala de conferências. Holt estava esperando perto da porta, ele parecia menor de alguma forma. Olha, ele disse, talvez tenhamos começado com o pé errado, talvez você pudesse ter esclarecido seu papel desde o início. Eu tentei, você me mandou sentar no canto. Ele não teve resposta para isso. Passei por ele e voltei para dentro. A sala tentava se reorganizar, papéis sendo mexidos, café servido, pessoas evitando fazer contato visual comigo. Holt passou para o próximo slide, mas a confiança na voz dele tinha desaparecido. Como estávamos discutindo, o cronograma de implantação exige assinatura imediata da certificação. Eu pigarreei, todos os olhos se voltaram para mim. Houve um desdobramento. O rosto de Holt empalideceu. Que desdobramento? O Departamento de Defesa receberá notificação formal amanhã de manhã de que esta certificação está sob revisão administrativa. Que tipo de revisão?
Avaliação de conduta, procedimento padrão quando padrões profissionais são questionados durante um processo de certificação. Caleb se levantou rápido. Isso é pessoal, você está fazendo isso porque sempre teve ciúmes de mim. Estou fazendo isso porque o seu CEO demonstrou que esta empresa não leva a supervisão de certificação a sério, isso é uma questão de segurança. Quando o cara responsável por assinar software crítico de voo é apontado para uma cadeira dobrável e ridicularizado diante de toda a equipe de liderança, isso me diz tudo o que preciso saber sobre como esta empresa aborda o controle de qualidade. Holt bateu a mão na mesa. Isso é chantagem. Isso são consequências. Celeste falou, a voz tensa. O que seria necessário para parar a revisão? Olhei ao redor da mesa, fiz contato visual lentamente com cada pessoa, nada. Já está em andamento. Peguei minha pasta. A notificação de revisão sai às 0800 amanhã, o pacote inicial de documentação para o setor de aquisições do Departamento de Defesa até o meio-dia de quinta-feira, a determinação final segue após a revisão da liderança. Eu saí. Eu não lembro de você ter sacrificado nada por mim. Não seja dramática, eu paguei minha própria faculdade, mãe, eu paguei meu próprio treinamento de voo. Comprei minha própria casa, cada grande marco da minha vida adulta eu resolvi sozinho, porque vocês dois estavam ocupados demais investindo no futuro do Caleb para notar que eu existia. Isso não é justo. É a verdade. Meu pai entrou na linha, a voz dele estava fria. Conserte isso, Kai. Seja o que for que seu irmão tenha feito para te irritar, supere. O CEO do Caleb me humilhou em câmera. Caleb riu. E daí? Você acha que respeito é de graça? Você ganha ajudando pessoas que importam. Agora o Caleb importa e eu não. Você nunca importou. Você sempre foi o difícil, o teimoso, aquele que tinha que fazer tudo do jeito mais complicado em vez de aceitar ajuda. A ajuda que vocês nunca ofereceram. Conserte isso, Kai, ou você não faz mais parte desta família. Eu desliguei, fiquei sentado no meu caminhão no estacionamento por 1 minuto, processando, depois dirigi para casa. Charlie deveria chegar por volta das 7, ela mandou mensagem dizendo que ia se atrasar por causa do trânsito. Eu fiz um sanduíche e esperei. Ela entrou por volta das 7h30, colocou as sacolas de compras no chão, olhou para mim e algo estava diferente, o papel de namorada doce estava escorregando. Eu acabei de falar com a sua mãe. Eu sei. Ela se sentou na minha frente à mesa da cozinha. Kai, eu preciso que você entenda o que está fazendo aqui, isso afeta nós, o nosso futuro. Que futuro? A casa que estávamos vendo, a vida que falamos em construir. Caleb me disse que, se a certificação passar, as opções de ações dele valeriam perto de 300 mil, seus pais ficariam bem, poderíamos finalmente seguir em frente com tudo o que estávamos esperando. Quando você falou com o Caleb sobre as opções de ações dele? Ela hesitou tempo suficiente para eu perceber. Nós temos conversado, ele é seu irmão, eu queria entender o que estava acontecendo com a família. Há quanto tempo? Algumas semanas, talvez 1 mês. 1 mês, você tem trocado mensagens com meu irmão há 1 mês pelas minhas costas. Eu estava tentando ajudar todo mundo a ficar na mesma página. Você nunca me conta nada sobre o seu trabalho. Porque meu trabalho é confidencial. Se eu soubesse que você tinha esse tipo de poder, eu poderia ter ajudado você a ver o quanto era importante simplesmente assinar e apoiar sua família. Você poderia ter me ajudado a comprometer minha integridade profissional. Eu poderia ter ajudado você a ser um jogador de equipe pela primeira vez. Eu olhei para ela por um longo momento, 2 anos juntos, jantares, viagens, conversas sobre o futuro, e o tempo todo ela vinha construindo relações com minha família que eu não conhecia, se posicionando para qualquer resultado que mais a beneficiasse. Sua mãe acha que você está tendo um colapso, ela disse que você tem inveja do Caleb porque ele é mais bem-sucedido do que você. Ela te disse para falar isso. Todos nós pensamos isso, eu só não queria acreditar até agora. Charlie, saia. Como é que é? Eu disse, saia, arrume o que você precisar esta noite, eu coloco o resto das suas coisas em caixas e deixo na varanda. Você não pode estar falando sério. Estou completamente sério. Você ficou trabalhando a minha família pelas minhas costas por 1 mês, reunindo informações, se posicionando para o resultado que mais te beneficia. Ela se levantou, o rosto dela ficou frio, a máscara caiu completamente. Tudo bem, mas quando isso explodir na sua cara e você perceber que destruiu tudo, não venha rastejando de volta para mim. Eu não vou. Ela pegou a bolsa e saiu, bateu a porta com força suficiente para fazer os quadros da parede tremerem. Fiquei sentado no silêncio por um tempo, pensei em ligar para alguém, desisti, fiz meu jantar. Na manhã seguinte, Lenny estava me esperando no escritório com uma pilha de documentos e 2 xícaras de café de posto, ele estava sorrindo. Quão ruim é para eles? Eu perguntei.
A Stanton vai ser sinalizada no sistema dentro de 24 horas, todas as certificações ativas suspensas pendentes de revisão, 4 programas no total, cerca de 200 milhões em pagamentos pendentes no geral. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Mas essa não é a parte interessante. Qual é a parte interessante? Fiz algumas investigações ontem à noite, não consegui dormir, você sabe como eu fico quando algo não fecha. Eu sabia que Lenny já tinha passado 3 dias rastreando uma discrepância em um pacote de certificação que acabou sendo um erro de digitação, mas o erro mascarava um problema real, e esse problema teria matado pessoas. Ele confiava nos instintos. Seu irmão tem estado ocupado, ele continuou. Acontece que o Caleb sabia que você tinha sido designado como signatário de aeronavegabilidade, ele descobriu 3 meses atrás. Eu encarei ele. O quê? E-mail interno do escritório de contratos da Stanton, eles sinalizaram o potencial conflito de interesses, como deveriam, e enviaram para revisão na cadeia hierárquica. Seu irmão estava copiado na distribuição. Ele respondeu confirmando o recebimento, carimbo de data e hora, assinatura digital, tudo. Ele sabia, Kai. Ele sabia havia 3 meses e não disse uma palavra, nem para você, nem para o Holt, nem para ninguém. Por que ele manteria isso em segredo? Lenny deu de ombros. Talvez ele achasse que conseguiria te controlar, o irmão mais velho que sempre o salva quando as coisas apertam. Talvez ele achasse que você simplesmente assinaria, porque lealdade familiar supera integridade profissional, ou talvez ele estivesse me preparando para levar a culpa se algo desse errado, isso também. Ah, eu não fazia ideia, meu irmão era o signatário de aeronavegabilidade, que coincidência, ele deve ter aprovado porque somos família, não porque o trabalho técnico estava sólido. De qualquer forma ele ganha e você sai como o vilão. Eu me recostei na cadeira. Ele sabia esse tempo todo, ele sabia, e mesmo assim deixou Holt me humilhar. Fica melhor, Lenny puxou outro documento. Sua namorada Charlie, sobrenome de solteira Hartley, ela estudou na Penn State, mesmos anos que seu irmão, mesma escola de negócios, mesma fraternidade profissional, eles se conheciam antes. Lenny deslizou uma impressão pela mesa, foto de 2018 de um baile formal da fraternidade de negócios, Charlie e Caleb de pé bem próximos, a mão dela no braço dele, ambos sorrindo para a câmera. Meu estômago afundou. Agora, não estou dizendo nada definitivo, Lenny disse com cuidado, pode ser coincidência, as pessoas se conhecem por conexões mútuas o tempo todo, mas seu irmão te apresenta a uma mulher com quem ele estudou, que acaba muito interessada nos detalhes da sua carreira, que vem trocando mensagens com ele pelas suas costas por pelo menos um mês, isso é um padrão que vale notar. Fiquei com aquilo por 1 minuto, 2 anos com a Charlie e agora essa foto, essa ligação que eu nunca soube que existia. Talvez fosse inocente, talvez o Caleb realmente achasse que daríamos certo, talvez ela tenha se reaproximado dele recentemente por causa de assuntos de família, ou talvez eu tivesse sido manipulado, não necessariamente algum esquema elaborado desde o primeiro dia, mas no mínimo eles estavam coordenando pelas minhas costas, no mínimo ela escolheu o lado dele em vez do meu, no mínimo havia uma relação ali que ela escondeu por 2 anos. De qualquer forma, já não importava mais, ela tinha ido embora, a verdade podia continuar nebulosa. Lenny me observou processar aquilo. Você está bem. Vou ficar. O que mais você tem? Meu telefone seguro vibrou. Mensagem do Murray da Stanton. Podemos conversar fora do registro. Mostrei para o Lenny. Interessante, ele disse. O cara das finanças quer conversar. Acho que ele está tentando salvar a própria pele. Só tem um jeito de descobrir. Liguei de volta para o Murray. Ele atendeu no primeiro toque. Senhor Parker, obrigado por retornar. Eu queria que você soubesse de algo. Estou ouvindo. Tenho documentado problemas na Stanton há 2 anos, atalhos de controle de qualidade, pressão de cronograma se sobrepondo a protocolos de segurança, Holt descartando preocupações da equipe de engenharia, sinais de alerta que foram enterrados porque levantá-los significava ser rotulado como alguém que não joga em equipe. Eu tenho registros, e-mails, anotações de reuniões, memorandos internos que foram apagados dos servidores da empresa, mas não dos meus backups pessoais. Por que você está me contando isso? Por que eu estava esperando que alguém realmente fizesse alguma coisa a respeito? Eu levantei preocupações pelos canais apropriados 3 vezes e fui bloqueado em todas elas. Holt me chamou de pessimista, disse que eu não entendia as realidades do negócio. E porque eu tenho uma filha que é piloto na Marinha, ela pilota F-18 a partir de porta-aviões. Eu não quero que ela, ou qualquer pessoa como ela, voe em algo que tenha sido certificado por uma empresa que trata o pessoal de supervisão como se fosse mobília. Esse é um bom motivo. Passei 20 anos na Boeing antes de vir para cá, eu sei como é uma boa cultura de segurança. A Stanton não é isso, nunca foi. Eu deveria ter saído 1 ano atrás, mas continuei esperando que as coisas mudassem. Agora só espero que os danos possam ser contidos. Envie-me o que você tiver. Vou enviar tudo o que tenho. E, Sr. Parker, obrigado por não recuar, por não simplesmente assinar porque era mais fácil.
Não há pessoas suficientes como você nesta indústria. Ele desligou. Lenny estava sorrindo de novo. Parece que temos um homem por dentro. Parece mesmo, isso acabou de ficar muito mais interessante. Na noite de quarta-feira, meu telefone tocou. Coronel Celeste Reis, da Revisão de Aquisições do Pentágono. Senhor Parker, estou ligando a respeito da revisão da Stento Aerospace. Concluímos a avaliação preliminar esta tarde. O que vocês encontraram? A documentação é abrangente, as imagens de segurança são cristalinas. Nós extraímos a gravação de 3 ângulos diferentes. O momento em que ele aponta para a cadeira dobrável vai ser usado em materiais de treinamento por anos. Há múltiplas testemunhas, incluindo 4 membros do conselho que já enviaram declarações se distanciando do comportamento de Holt, e recebemos alguns materiais adicionais de uma fonte interna que pintam um quadro muito preocupante da abordagem geral da empresa em relação à conformidade de segurança. Os documentos do Murray tinham passado. Boa recomendação, suspensão imediata de todas as certificações ativas, requisitos de supervisão reforçada para quaisquer programas futuros, no mínimo 18 meses antes que a reintegração possa sequer ser considerada. Joseph Lee, dado que encontramos nesses documentos internos, eu recomendaria que eles nunca fossem reintegrados, mas isso está acima do meu nível de pagamento. Quando isso se torna final? O relatório vai para a liderança do Pentágono amanhã de manhã às 0700. A notificação oficial é extento até o fim do expediente de quinta-feira. Eles terão até sexta-feira para responder, mas não há nada que possam dizer que vá mudar o resultado. Obrigado, Coronel. Mais uma coisa, Sr. Parker, os materiais da fonte interna documentaram um padrão de comportamento que remonta a 2 anos, atalhos em protocolos de teste, pressão de cronograma se sobrepondo a preocupações de segurança, engenheiros sendo instruídos a assinar verificações incompletas. Isso era um problema de cultura da empresa de cima a baixo. Eu imaginei. A iniciativa de padrões profissionais que estamos desenvolvendo, o seu caso vai ser o programa piloto. A forma como você lidou com isso é exatamente o que queremos ver replicado em toda a indústria. Gostaríamos que você estivesse envolvido na construção disso. Eu teria interesse em discutir isso. Ótimo, conversamos depois que a poeira baixar, o que deve coincidir com o momento em que a avaliação da Stento se transformar em uma liquidação de quintal. Ela desligou. Na manhã de quinta-feira, Holt ligou. A voz dele soava como se alguém tivesse deixado todo o ar escapar. Acabou, não é? Você receberá a notificação oficial esta tarde, suspensão de 18 meses. Nossos advogados dizem que isso é uma sentença de morte para uma empresa do nosso tamanho. Não conseguimos sobreviver 18 meses sem trabalho do Departamento de Defesa. Provavelmente não. Você nos destruiu. Não, você fez isso. Por causa de uma cadeira dobrável, por causa de respeito. O conselho me demitiu há 1 hora. Eu soube, pelo que vale. Eu entendo agora o que fiz de errado. Respeito não é algo que você dá às pessoas depois que elas provam que merecem. É a linha de base, é como você trata todos que entram pela porta. Isso é um começo, tarde demais, mas é um começo. Ele desligou. Na noite de quinta-feira, Caleb apareceu no meu apartamento. Lenny tinha apostado comigo $20 que ele apareceria antes do fim de semana, agora eu devia um jantar a ele. Caleb parecia péssimo. Você está feliz agora? Não particularmente. Você destruiu tudo, minha carreira, a aposentadoria da mamãe e do papai, a Ashley está falando em advogados. Ashley é a esposa dele, aliás. Isso é duro. Isso é duro. Só isso que você tem a dizer. O que você quer que eu diga, Caleb? Você sabia que eu estava designado para sua certificação, sabia havia 3 meses. Você poderia ter me puxado de lado, poderia ter dito ao Holt para mostrar um mínimo de profissionalismo. Em vez disso, você deixou ele me ridicularizar em câmera e riu. Eu não achei. Não, você não achou, você nunca acha. Você simplesmente assume que tudo vai dar certo, porque sempre deu. Isso deveria ter sido meu momento, e você poderia ter compartilhado. Poderíamos ter estado no mesmo time, irmãos trabalhando juntos em um grande contrato de defesa, mas você não podia fazer isso, podia. Você precisava que eu fosse invisível enquanto você levava todo o crédito. Ele ficou em silêncio por um momento. A coisa da Charlie, nós mantivemos contato depois que eu apresentei vocês, ela perguntava sobre coisas da família, me atualizava sobre como você estava. Você estava me monitorando através da minha namorada. Não era assim, não no começo, mas quando a designação da certificação surgiu, ela começou a fazer mais perguntas sobre o seu trabalho, sobre como você lidaria com pressão. Eu deveria ter te contado, mas você não contou. Não, eu imaginei que, se as coisas ficassem complicadas, ela poderia ajudar a suavizar, te convencer a ser razoável. Quer dizer, fazer o que você queria. Desculpa. Desculpa porque não deu certo. Ele não respondeu.
Vá para casa, Caleb. Conserte seu casamento se puder, encontre um novo emprego, mas não volte aqui esperando que eu sinta pena de você. Você fez suas escolhas, agora vive com elas. Ele foi embora sem dizer mais nada. Eu fechei a porta e fiz o jantar. 6 meses depois, a Stanton Aerospace entrou com pedido de falência, 218 pessoas sem trabalho. O sistema de controle de voo que deveria ser o futuro da aviação militar nunca chegaria à produção. 3 anos de desenvolvimento, 170 milhões em valor contratual, tudo perdido porque um CEO não conseguiu resistir ao impulso de zombar de um cara mais velho com uma pasta gasta. Os processos de falência foram caóticos, acusações para todos os lados, membros do conselho culpando Holt, Holt culpando o conselho, advogados ganhando mais dinheiro do que qualquer outra pessoa na sala, a mesma história que você vê sempre que uma empresa desse porte quebra. Murray caiu em pé. A documentação dele ajudou os investigadores do Departamento de Defesa a entender exatamente quão ruins as coisas estavam na Stanton. Os problemas iam muito mais fundo do que qualquer um tinha percebido, atalhos em protocolos de teste. Engenheiros sendo pressionados a assinar trabalhos incompletos, preocupações de segurança sendo enterradas sob pressão de cronograma. A história da cadeira dobrável foi só a ponta do iceberg. Murray agora trabalhava como consultor, ajudando outras empresas a construir o tipo de cultura de conformidade que a Stanton nunca teve. Nós almoçávamos juntos a cada poucas semanas. Bom sujeito. A filha dele estava estacionada em San Diego, voando F-18 a partir de porta-aviões, e toda vez que conversávamos ele mencionava o quanto era grato por ela não estar voando nada que a Stanton tivesse construído. Caleb foi dispensado 3 meses depois que a suspensão entrou em vigor. Oficialmente foi uma reestruturação. Extraoficialmente, a nova liderança não queria nada com ninguém ligado à era Holt. Não dava para culpá-los. A última coisa que ouvi pelo boca a boca da família foi que ele estava trabalhando em uma concessionária de carros na Virgínia, não vendendo carros, fazendo papelada no escritório dos fundos, processando transferências de títulos e pedidos de financiamento, arquivando documentos pelo salário mínimo mais qualquer comissão que os vendedores de verdade não quisessem. Pelo visto, Ashley levou o divórcio adiante, ficou com a casa, o carro e a maior parte das economias. Caleb estava morando em um apartamento agora, um quarto, em um complexo que anunciava promoções de mudança para atrair inquilinos, bem longe da mansão que ele planejava comprar com o ganho das opções de ações. Meus pais perderam a casa. Os pagamentos da linha de crédito com garantia imobiliária se tornaram impossíveis de administrar quando a renda do Caleb desapareceu e as opções de ações dele se tornaram inúteis. Eles tiveram que vender com prejuízo e se mudar para um apartamento alugado em uma parte da cidade que sempre desprezaram. Minha mãe me enviou 2 e-mails, me culpando por tudo, e-mails longos e confusos sobre como eu sempre fui egoísta, como nunca apoiei a família, como destruí a aposentadoria deles por despeito. Eu li, considerei responder e decidi que não havia nada que eu pudesse dizer que mudasse qualquer coisa. Eles tinham feito a escolha deles décadas atrás. Agora estavam vivendo com as consequências. Meu pai não entrou em contato comigo em nenhum momento, 6 meses de silêncio total, provavelmente o melhor. Qualquer coisa que ele dissesse seria apenas uma variação do mesmo tema. Eu falei em ser um jogador de equipe, falei em colocar a família em primeiro lugar, falei em fazer o que me mandaram. Charlie seguiu em frente em menos de um mês, novo namorado, algum cara de finanças com escritório de canto e um perfil no LinkedIn cheio de palavras da moda, exatamente o que ela vinha procurando o tempo todo. Eu esperava que fossem muito felizes juntos, daquele jeito que você espera que o carro novo do seu ex quebre na estrada. Lenny bateu na porta do meu escritório e entrou com o habitual café de posto. Ele tinha sido promovido a líder sênior de documentação da nova iniciativa de padrões profissionais, escritório maior, o mesmo café horrível. Viu a notícia, ele largou uma impressão na minha mesa. O Pentágono finaliza a iniciativa de padrões profissionais, novos requisitos de supervisão para contratantes de defesa. Eu percorri o artigo rapidamente, programas de conformidade de conduta, proteções à autoridade de certificação, treinamento obrigatório de respeito para executivos de contratantes. Eles mencionam você especificamente como diretor, Lenny disse. 12 milhões ao longo de 3 anos, além da satisfação de saber que todo CEO de contratante de defesa do país vai pensar 2 vezes antes de apontar para uma cadeira dobrável. Meu telefone vibrou, número desconhecido. Aqui é o Kai, Sr. Parker. Aqui é Rebecca Holt. Reconheci o nome, filha do Anton Holt. Eu tinha lido sobre ela na cobertura de negócios do colapso da Stanton, MBA em Stanford, tinha trabalhado na empresa por 2 anos antes de tudo desmoronar. O que posso fazer por você? Eu queria agradecer por responsabilizar meu pai. Me agradecer. Ele tratava todo mundo daquele jeito, funcionários, fornecedores, família, até a mim. A falência o forçou a realmente olhar para si mesmo pela primeira vez em 30 anos. Ele está fazendo terapia agora, de verdade ouvindo quando as pessoas falam. Isso é bom.
Estou começando minha própria empresa, consultoria em defesa, ajudando contratantes a construir culturas de trabalho melhores antes que acabem como a empresa do meu pai, prevenção em vez de punição. Parece um trabalho importante. Eu quero você como conselheiro. Por que você manteve uma linha que precisava ser mantida? Porque esta indústria precisa de mais pessoas dispostas a aplicar padrões em vez de fingir que não veem. Envie-me o plano de negócios, eu vou dar uma olhada, mas Rebeca, sim, se você algum dia apontar alguém para uma cadeira dobrável, eu fecho sua empresa tão rápido quanto a outra. Ela riu. Eu não esperaria menos. Depois que ela desligou, Lenny ainda estava ali parado, sorrindo como um idiota. O que? Você está ficando mole na velhice. Estou sendo prático, é melhor ajudar a construir empresas boas do que passar todo o tempo derrubando as ruins. Então você vai aceitar o trabalho do Pentágono. Peguei meu telefone e comecei a digitar uma resposta para Coronel Reis. O que você está dizendo para ela? Que estou interessado, com condições, autoridade total sobre violações de conduta, requisitos de documentação em tempo real, treinamento obrigatório para todos os executivos de contratantes que interagem com pessoal de certificação. Acha que eles vão concordar? Se quiserem que funcione, não tem escolha. Em menos de 30 segundos, meu telefone vibrou. Todas as condições aprovadas, data de início negociável, ansiosos para trabalhar com você. Naquela noite, encontrei os charutos cubanos que tinha colocado na minha pasta 8 meses antes, ainda na caixa, nunca abertos. Eu tinha pretendido compartilhá-los depois da assinatura da certificação. Na manhã seguinte, coloquei os charutos de volta na pasta e dirigi até Pentagon City. Mesmo prédio, sala de conferências diferente, energia completamente diferente. Quando entrei, 12 executivos de contratantes de defesa se levantaram de suas cadeiras e esperaram eu me sentar antes de ocupar seus próprios lugares. Lenny também estava lá, sentado no canto com o café e o tablet, pronto para documentar tudo. Ele cruzou meu olhar e fez um gesto afirmativo. Coloquei minha pasta sobre a mesa e olhei ao redor da sala. Alguns pareciam nervosos, alguns curiosos, todos sabiam por que estavam ali. Abri a pasta e puxei o primeiro item da pauta. Lenny, ainda no canto, murmurou alto o suficiente para eu ouvir. Isso é como o final de um sonho de liberdade, só que em vez de uma praia no México, você ganhou uma pensão do governo e uma vista muito bonita do Potomac. Quase sorri. Algumas lições valem a espera. Respeito não é algo que você dá às pessoas depois que elas provam que merecem, é a base. Quando você está certificando software que mantém pilotos vivos, todos à mesa importam. E quando você esquece disso, quando decide que algumas pessoas valem menos do que outras com base no preço do relógio que usam, não importa o quão inteligente você seja, você acaba explicando a uma sala de conselho vazia porque sua empresa não existe mais. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.